Resolução da FUVEST de 2024, aqui no Estudateca, a gente está fazendo as resoluções das questões de biologia, e aqui a gente está com a questão 25 da prova Z, beleza? Como a questão é muito grande, o texto é grande, talvez o texto tenha ficado um pouco pequeno para ver aí no vídeo, mas eu vou lendo aqui com vocês, qualquer coisa vocês deem um zoom ou consultem o texto da questão para acompanhar, beleza? Mas aqui, ó, ele diz que os jardins de chuva, como esquematizado na figura, vem sendo implantado em áreas urbanas como uma alternativa de baixo custo para minimizar alagamentos. São canteiros de plantas que ocupam partes rebaixadas do terreno com a função de reter parte das águas pluviais e diminuir sua velocidade de escoamento. Para isso, o solo do jardim deve ser preparado a fim de absorver a água e facilitar sua infiltração, direcionando-a ao lençol freático. Outra vantagem desses jardins é a retenção e decomposição de poluentes carregados pelas águas fluviais. Ainda, ao mesclar diversos tipos de plantas, os jardins de chuva atraem animais e aumentam a biodiversidade local. Então o texto está basicamente falando aí desses jardins que vão ficar numa região baixa do terreno, a água vai escorrer para lá. Como você tem ali terra, né, com plantas, essa água vai penetrar, vai infiltrar na terra e vai para o lençol freático, evitando que ela fique empoçada. Legal? E aí ele está falando que além disso você vai ter ali um monte de decomposição de coisas que vão ser levadas pela água, você vai ter ainda a presença de animais, que vai ter uma biodiversidade legal. Fala de tudo isso. Né? A imagem mostra isso, um esquema simplificado disso. Com base na descrição e no esquema do jardim de chuva apresentados, é correto afirmar que. Então a gente tem que usar para responder o texto e a imagem, beleza? Que não deixa de ser um texto, né? Então, vamos lá. A gente pode afirmar então, vamos lá pela A. Esse jardim de chuva pode ser considerado um ecossistema. Aí, o que é um ecossistema nos conceitos de ecologia? Um ecossistema é uma estrutura formada pela parte abiótica, ou seja, pela parte não viva, que é o ambiente, ou seja, o solo, a atmosfera, essas coisas, e também pela parte biótica, ou seja, pelos seres vivos, plantas, animais, bactérias, fungos, etc. E aí ele fala, né, que esse jardim pode ser considerado um ecossistema no qual os componentes bióticos, ou seja, vivos, e abióticos interagem. Exatamente. Além de ter esses dois componentes, eles têm que interagir. Os animais têm que interagir com o ambiente, né? E têm que interagir entre si. Numa dinâmica de autorregulação e autossustentação. Bom, até a imagem ajuda a gente a concluir isso, né? Você tem ali a parte biótica, né? Você tem aqui o anfíbio, o grilo, o inseto, que é a borboleta, né? Você tem aqui uma ave e tem as plantas, que são a parte biótica. E você tem o solo, a água, a chuva, que é a parte abiótica. Eles estão ali em interação e, portanto, a gente pode considerar isso um ecossistema. Nossa resposta aqui tem que ser a alternativa A, ok? Vamos ver por que as outras estão incorretas, né? Por que as outras não se encaixam. Nesse jardim de chuva, é possível identificar uma teia alimentar com 2 níveis tróficos, no qual todos os animais ocupam o nível de consumidores secundários. Bom, já é estranho porque é o seguinte, a gente tem que lembrar que nível trófico tem uma relação com aqueles conceitos de produtor, consumidor e decompositor, né? Você tem normalmente um produtor, aí você tem os consumidores, primário, secundário e assim por diante, e no final você tem um decompositor. O que acontece? O produtor, ele é o primeiro nível trófico. O consumidor primário, ele é o segundo nível trófico. E o consumidor secundário é o terceiro nível trófico. Então, se ele fala aqui que eu tenho 2 níveis tróficos, eu vou ter produtor e consumidor primário. E ele fala que, nesse caso aqui, teriam todos ocupando os níveis de consumidores secundário. Todos os animais ocupando os níveis de consumidor secundário. E aí já é estranho. Se só tem 2 níveis tróficos, como é que eu vou ter um consumidor secundário? Ele seria um terceiro nível trófico. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Primeiro, segundo, terceiro nível trófico. Já é estranho aí. E mesmo assim, nem todos os animais vão ocupar o nível de consumidor secundário. Por exemplo, a ave ela pode comer os insetos, como o grilo e a borboleta. A mesma coisa para o sapo. Eles vão ser consumidores secundários, né?
Mas o grilo, ele vai comer outro animal? Não, né? Ele vai comer a planta. E a borboleta também vai se alimentar da planta, né? Do néctar das flores, algo nesse sentido. Então, você vai ter as plantas como produtores, os insetos, o grilo e a borboleta como consumidores primários, e aí os anfíbios e as aves como consumidores secundários. Então, nem todos os animais serão consumidores secundários. Eu tampouco vou ter dois níveis tróficos, né? Como ele dá a entender. Eu vou ter três, beleza? Então não pode ser AB. Esse jardim, como diz a cena, esse jardim contém plantas dicotiledôneas e monocotiledôneas, né? Uma divisão das plantas angiospermas, né? A gente divide as angiospermas em dicotiledôneas e monocotiledôneas. Ele vai conter plantas dicotiledôneas e monocotiledôneas caracterizadas por possuírem raízes pivotantes que aumentam a eficiência na absorção de água. Qual que é o problema aqui? As plantas dicotiledôneas têm raízes pivotantes, mas as monocotiledôneas não. Em botânica a gente estuda, né, as diferenças entre as plantas dicotiledôneas e monocotiledôneas. Uma das principais diferenças é que as dicotiledôneas, elas vão ter uma raiz pivotante, que vai ter um eixo central, né, que funciona ali como um pivô, um centro, né? Então, as dicotiledôneas, as eudicotiledôneas, vão ter uma raiz pivotante. As monocotiledôneas vão ter uma raiz fasciculada, né? Fácio é a mesma coisa que feixe, tá? Então, elas vão ter vários feixes, não vai ter um feixe central, vai ter vários feixezinhos, tá? Então, as monocotiledôneas não têm raiz pivotante, só as dico, por isso que está errada a C. D. O uso de plantas com grande superfície foliar pode prejudicar a eficiência do jardim, diminuindo a evapotranspiração de água. O que é evapotranspiração? Nas plantas, você vai ter estruturas que a gente chama de estômatos, que são pequenas aberturas que estão principalmente nas folhas, que vão abrir, e a abertura dos estômatos permite que a planta faça trocas gasosas, que ela absorva gases e libere alguns gases também. Um dos gases que a planta mais vai liberar pelos estômatos é o vapor de água. Essa liberação de vapor de água pelas plantas, né, pelos estômatos das plantas, eu chamo de evapotranspiração. Beleza? Então, liberar vapor pelos estômatos é evapotranspiração. E como eu falei, os estômatos estão principalmente nas folhas. Então, quanto maior a folha, mais estômatos essa planta deve ter. Então, se ela tem folhas grandes, ela vai ter muitos estômatos, vai evapotranspirar bastante, certo? Então, ele está falando aqui que o uso de plantas com grande superfície foliar, ou seja, com folhas muito grandes, vai prejudicar porque vai diminuir a evapotranspiração. Na verdade, ela iria aumentar a evapotranspiração. Se isso vai prejudicar ou não, é outra história, né? O ponto é que a justificativa aqui está errada, beleza? Nem precisa entrar nesse mérito de se vai ou não prejudicar o jardim. O ponto é que, se a folha for maior, ela não vai reduzir a evapotranspiração, ela vai aumentar. Então, está errada a D. E a E, a decomposição que ocorre no jardim é feita por organismos parasitas. Aqui já dá para parar. Um parasita é um organismo que se aproveita de outro organismo, prejudicando e sem matar ele imediatamente. Podemos resumir de forma simples assim. Então, os parasitas não são decompositores, não fazem decomposição, beleza? Além disso, ele continua, que ele fala que eles transformam detritos em nutrientes, resultando na etapa final em moléculas orgânicas completas. Isso não é exatamente decomposição, parece que ele está falando mais da ação dos organismos detritívoros, dos animais que se alimentam de restos, de detritos, né, como urubus e minhocas também, né? Não é exatamente decomposição, isso é outra coisa, tá? Então, ele fala de decomposição, depois ele descreve o processo de alimentação dos detritívoros e ele fala que os parasitas são decompositores, tá tudo errado, tá errada aí, beleza? Então, alternativa A é a nossa alternativa correta. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, curte o vídeo e se inscreve para mais conteúdos assim. Um abraço.